Olá, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos da história antiga, né? Então, na aula passada, nós falamos sobre a fundação de Roma. Então, como é que Roma foi fundada a partir de dois princípios, né? O princípio lendário, a partir da lenda da loba, né? Dos reis Rômulo e Rêmulo, né? A partir da questão do mito, né, de Enéas, né, que fugiu da cidade de Troia, e como é que foi a relação entre os povos que viviam ali na Península Itálica, né, nos primeiros séculos, da cidade de Roma. Bem, então, o que nós vamos começar a falar hoje é sobre uma questão mais histórica, né, levando em consideração que quando nós falamos em Roma, nós temos que pensar que o auge de Roma foi o período imperial. Mas o que deu a base do período imperial foi exatamente os dois períodos que vieram antes. No caso, a monarquia e a república, né? Então, esses dois modelos que nós vamos trabalhar nessas duas próximas semanas. Então, hoje nós vamos começar a falar um pouquinho aqui da monarquia romana. Então, quando a gente fala em monarquia, nós temos uma visão muito próxima, né, da nossa realidade, e a partir da monarquia, num valor, né, de uma monarquia absolutista, né? Então, o rei, ele concentrava todos os poderes em suas mãos, coisa que em Roma não era bem assim. E a gente vai tratar isso um pouquinho mais para frente. Bem, então, quando a gente fala em monarquia, o primeiro monarca que houve em Roma foi exatamente o Rômulo, né? Então, o Rômulo que, né, é um dos irmãos da lenda, né, da lenda mítica da loba. E quando nós falamos em Rômulo e Rêmulo, né, então o primeiro monarca foi Rômulo. Então, primeiro nós vamos definir algumas características, né, da monarquia romana, para depois nós daremos sequência, né, para explicar um pouquinho sobre esse período e os 7 reis romanos. Lógico, né, esses 7 reis romanos, eles não estão sendo pedidos, né, no currículo de vocês, né, do sexto ano, mas é bom a gente pensar o seguinte: quanto mais informação, melhor. Né? Então, quanto mais informação, quanto mais conhecimento, né? Conhecimento nunca é o bastante. Bem, então, para a gente iniciar aqui, então, nos meados do século oitavo antes de Cristo, né? Então, 700 anos antes de Cristo, a Península Itálica já era ocupada por diferentes povos com suas próprias culturas e dialetos. Então, povos que habitavam a península eram os indo-europeus, como o exemplo dos latinos, os sabinos e algumas colônias gregas. Então, um fato importante da gente pensar é que não existia apenas uma cultura dentro da Península Itálica. Então, existiam uma gama de culturas. Então, nós temos os latinos, os sabinos, os etruscos e os gregos. Né? Os gregos que têm origem da diáspora grega, né? Quando os dórios chegaram na Península Balcânica, então os dórios vão expulsar uma parte da população grega, né, da população helena que vivia ali, e essa população helena vai fundar colônias por todo o mar Mediterrâneo. E foi assim que aconteceu no sul da Itália. Bem, então todos eles habitavam a porção mais central da Península Itálica, às margens do rio Tibre. Né? Então, menos os gregos, que estabeleceram suas colônias na costa sul da Península Itálica. Então, aquilo que nós estávamos já reforçando. Então, no centro da Península Itálica vivia os lombardos, os sabinos, os latinos, os etruscos. No caso, né, dos gregos, eles vão fundar a Grécia Magna, que ficava mais ao sul e na ilha da Sicília. Né? Então, existia uma configuração de culturas muito dinâmicas ali na região. Então, isso vai fazer com que a cultura romana se tornasse uma cultura rica. Então, contudo, ao norte da Península Itálica existia um povo que não pertencia à família indo-europeia, que eram os etruscos. Né? Eles eram, assim como os gregos, os povos mais desenvolvidos da península. Tanto os gregos quanto os etruscos influenciaram muito a cultura romana. Então, quando nós falamos em cultura romana, então a cultura romana ela pode ser considerada como uma colcha de retalhos. Então, esses povos interagiam entre si. Os povos mais bárbaros, eles deram aquele caráter militarizado de Roma, enquanto, né, o povo etrusco e o povo grego vai dar aquele caráter mais intelectual, né, formando, né, a cultura romana como a base da política, da democracia, da república, da retórica, entre outros aspectos culturais.
Bem, então, a formação da monarquia. Né? Então, como é que a monarquia se formou em Roma? Levando em consideração que a monarquia romana não é a mesma monarquia como nós estamos pensando aqui no Ocidente. Né? Hoje, na nossa atualidade, a questão de uma monarquia absolutista. Então, na monarquia romana já existiam os traços de divisão social e permanecia ao longo de toda a história. Então, nessa época existiam genes, né, que eram os grupos familiares proprietários de terras que seguiam o mesmo líder e compartilhavam um antepassado comum, já que sua linhagem era muito importante. Bem, então, para os romanos, que é uma sociedade patriarcalista, né, então uma sociedade patriarcal, então a origem, né, dessa família, ela remete ao pai, né? Então, o pai, né, o líder da família era o homem mais velho, então era uma sociedade patriarcal. Né? Então, e como eles tinham essa questão da linhagem, então a organização social romana é uma sociedade oligárquica, né? É uma cidade a partir do quê? De grandes proprietários de terras. Então, esses genes eram pequenas comunidades, como o líder era o pai, o homem mais velho. Então, ele que mandava em tudo. Então, mesmo o homem, depois de uma idade madura, ele ainda dependia da vontade do seu pai. Então, o pai era aquele que determinava se aquela pessoa ia viver ou morrer, independentemente da sua idade, de sua posição social e de sua posição política. Então, esses proprietários eram chamados de patrícios, representavam o poder aristocrático, né, da sociedade romana. O que compunham a maior parcela da sociedade romana eram os pequenos proprietários, comerciantes, artesãos, né, camponeses, chamados de plebeus. Vale pontuar que ainda não havia uma camada considerável de escravos em Roma. Então, a escravidão romana no período da monarquia, ela não representava tanto números, né, para a população romana, mas o que compunha a massa do trabalhador eram os plebeus, que tinham um sistema de clientelismo, a questão do cliente, então ele dependia da vontade dos grandes patriarcas, né, dos grandes patrícios, que eram os aristocratas, que era o sentido do quê? Dos grandes proprietários de terras, que possuíam grandes latifúndios, né, grandes propriedades. Com isso, eles tinham uma voz ativa política dentro, né, do cenário, né, de Roma, levando em consideração que a monarquia dependia da vontade desses patriarcas também, né, desses patrícios. Então, a pirâmide social romana estava entre patrícios, né, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas patrícios, militares, plebeus, né, e escravos. Então, o modelo político era a monarquia, ou seja, o poder era centralizado na mão do rei, que detinha os poderes de chefe supremo, sacerdotais e judiciários. Bem, então, o rei, o monarca, no caso aí em Roma, ele tinha, né, como característica marcante a questão dele ser o chefe supremo. Então, ele concentrava os poderes em suas mãos. Né? Então, ele era, no caso, aquele que executava, ele era o chefe religioso e ele era também aquele que iria legislar sobre a questão das leis. Então, ele iria estabelecer todos esses poderes. Mas também existia o conselho que ajudava em suas decisões. Então, esse conselho era composto pelos chefes das principais famílias patrícias e era chamado de Conselhos dos Anciões, ou o Senado. No caso, o Senado era o poder que dava um freio ao monarca. Então, o monarca ele tinha que, de uma certa forma ou de outra, estar alinhado à vontade do Senado. Então, o Senado era composto pelos grandes patriarcas, né, pelos grandes patrícios, e esses patrícios eles eram os grandes anciões. Então, os homens mais velhos e mais importantes de Roma. Então, era uma balança nesse poder. Então, ele poderia ter todos os poderes em suas mãos, mas se ele não tivesse alinhado ao Senado, nada o adiantaria. Então, não existia, né, não existem muitas fontes que, como desenrolou o período da monarquia até a república. Dizem as lendas que houve 7 reis durante a monarquia, dentre os quais 4 eram latinos e 3 eram etruscos. Então, a questão dos 7 reis lendários, né? Então, quando a gente fala em reis lendários, é que nós não temos fontes escritas, fontes materiais sobre esses 7 reis. O que nós sabemos, né, é aquilo que foi transmitido de uma forma oralizada, a partir das lendas, né, a partir das histórias que vão permanecendo no imaginário do povo até os dias de hoje. Então, a certeza que nós temos é que 4 deles eram latinos e os outros 3 eram etruscos. Bem, então acredita-se da presença dos reis etruscos, demonstra
um intenso conflito entre as cidades-estados. Então, no caso, no primeiro momento, Roma não se caracterizava num território unido, mas sim várias cidades-estados, né, cidades independentes, que interagiam entre si e havia uma sucessiva troca de poderes. Então, o rei etrusco, ele é uma marca dessa troca de poder. Então, para a gente continuar aqui. Então, existem mais escritos sobre os reis etruscos do que outros reis. Então, durante o reinado etruscos, houve intensa tentativas de diminuir o poder do patrícios e do senado, com o alinhamento do rei com setores mais populares, como os comerciantes, que passaram a exercer um papel político. Bem, então nós sabemos, né, que a vida política romana era uma vida intensa, né, e extremamente violenta. Né, nós temos vários episódios de monarcas, de senadores, de cônsules que vão ser retirados do poder a partir da força, né? Só lembrar de Júlio César, que nós vamos ver mais para frente. Então, com a tentativa, o que nós sabemos muito é que existia um jogo político, como qualquer sistema político que existe até os dias de hoje. Então, como já diria o Aristóteles, o ser humano ele é político por natureza. Então, partindo que o ser humano ele é político por natureza, então os reis eles vão tentar diminuir o poder dos patrícios e eles vão, né, direcionar quem? Aqueles que gozavam de menos direitos do que os patrícios, no caso, os setores mais populares, no caso, comerciantes, os pequenos proprietários, e vão começar a galgar, a buscar poderes dentro da participação do Senado. Então, isso levou ao descontentamento do Senado e dos patrícios, o que levou a uma revolta no reinado de Tarquínio o Soberbo, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, visando acabar com o reino etrusco, estabeleceram um monopólio político que se consolidou na formação da República em 509 a.C. Então, o Tarquínio Soberbo foi o último rei, e a gente vai estabelecer sobre essa questão, né, voltada ao porquê que o Tarquínio ele foi tirado do poder. Mas o importante nós sabermos nesse primeiro momento é o seguinte. Então, o que levou o descontentamento desses patrícios, né, esses grandes proprietários de terras, esses grandes senhores, né, dentro desse modelo político? Então, com a volta, né, então, com a tentativa de expandir o direito político a camadas mais populares, isso vai, de uma certa forma ou de outra, né, levar ao descontentamento dos mais poderosos. E isso vai levar ao golpe contra o Tarquínio Soberbo. Bem, então a gente vai falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente. Bem, então, a organização social durante a monarquia. Então, a monarquia romana foi um período de grandes transformações com a drenagem dos pântanos, o que possibilitou a ampliação das terras cultiváveis e o crescimento do comércio e do artesanato. Bem, então, a monarquia ela não foi apenas uma organização política em Roma, mas também foi um início de uma arquitetura, de obras públicas, da construção, né, de elementos que vão melhorar a vida da população. Bem, então, desenvolvimento em Roma, algo semelhante que ocorreu na Grécia. Então, a época da crise dos gênos. Então, na Grécia, a gente sabe que houve, né, com a dominação dórica, né, então os dórios vão invadir a Península Balcânica e vão se organizar pequenas comunidades gentílicas, né, onde essas comunidades gentílicas todo mundo consumia de uma forma igualitária. Só que quando vão se crescendo os proprietários de terras, vai acontecer uma crise. Então, essa crise foi mais ou menos o que aconteceu em Roma. Né? Então, como Roma também vai ter um grande apreço, né, pela cultura grega, então essa crise foi como se fosse uma continuidade da sociedade grega. Né? Então, as comunidades vão se tornar cada vez maiores, isso vão surgir pessoas que vão ter maiores poderes políticos dentro desse cenário. Com poderes políticos, essas pessoas vão querer dominar as outras. Então, isso vai gerar a questão dos grandes proprietários e dos patrícios. Bem, então, os paters, né, seus familiares de origem latina, passaram a ocupar as melhores terras, dando origem às propriedades privadas, o que significou a desintegração das pequenas comunidades gentílicas. Então, aquilo que nós estávamos falando, então, no caso, os grandes patriarcas, os grandes patrícios, como eles eram extremamente, né, extremamente gananciosos, buscando cada vez mais ampliar o seu território, suas terras. Então, esses patrícios, né, eles vão conseguir controlar uma grande propriedade de terra, e isso vai levar as comunidades gentílicas a entrarem em crise e elas simplesmente deixarem de existir. E isso consolidando um território único.
Então, né, então durante, né, a organização política em Roma, então, dessa forma, os paters, agora os grandes proprietários rurais, deram origem à aristocracia de nascimento. Então, essa sociedade ela era estamental. Né, estamental, onde está, fica. Então, os patrícios, que passariam a reivindicar um poder político equivalente ao seu poder econômico. Né? Então, os patrícios vão começar a buscar, né, aumentar o seu poder e sua manifestação política na região. Então, o restante da população que não possuía a origem aristocrática dos patrícios eram constituídos pela plebe, isto é, homens livres, mas sem direitos políticos, e pelos clientes, pessoas que se colocavam na dependência das famílias patrícias para obter proteção em troca de prestação de serviço. Então, a questão da servidão, né? Então, os clientes eram a mesma coisa que servos. Então, essa pessoa eram livres, mas elas tinham uma ligação de troca de interesses com os patrícios. Né? Então, eram pessoas que, né, de uma certa forma ou de outra, estavam ligadas por uma questão de favor. E os escravos, que eram prisioneiros de guerra, né? Que eram uma parte considerável da população romana. Bem, então, os principais reis romanos, toda a história da monarquia romana é baseada em lendas. Então, o Rápido das Sabinas, né, conta a integração com os sabinos, vizinhos de Roma. Então, a luta entre o irmão Herácio contra o Curiácio refere-se à vitória de Roma sobre Alba Longa. Então, aquilo que nós falamos, né, sobre a questão do Rômulo, né, que vai, né, intervir nessa luta, e ele vai ter a permissão, né, para construir a cidade de Roma. Então, a existência dos 7 reis, dos quais 2 eram latinos, 2 sabinos e 3 etruscos. Então, mostra que Roma foi dominada pelos etruscos. Então, os etruscos, né, eles vão fazer parte desse sistema, só que quando há crise da monarquia, os etruscos são praticamente apagados da história, contando a história a partir da lenda da loba e dos 2 irmãos gêmeos. Né? Então, aqui nós temos uma ilustração de quem seriam esses 7 reis míticos, né? Que nós vamos detalhar ou contar um pouco da história de cada um para a gente saber o que nós vamos esperar deles. Bem, então, o primeiro dele foi Rômulo, né? Então, de 753 a 717 a.C. Então, o primeiro rei, após ter conquistado o posto, né, como aponta a mitologia, inclusive acredita-se que a origem é apenas mitológica. Mesmo assim, atribui-se a ele a criação do Senado e outras instituições oficiais. Então, no caso, né, Rômulo, ele vai dar o início à formação de uma cidade, de uma hierarquia, de um sistema social. Então, a mitologia aponta, ainda que Rômulo sumiu de forma misteriosa em uma tempestade e se tornou os deuses Quirinos, protetor de Roma. Então, a história de Rômulo ela é tão emblemática, né, que ele se torna parte da mitologia, parte do imaginário de Roma, a partir da lenda da loba. Então, 2 crianças que foram abandonadas na floresta e que foram cuidadas por uma força sobrenatural, no caso, né, concretizada na imagem da loba. Aí nós temos o Numa Pompílio, de 717 a 673. Então, considerado um rei lendário, sabe-se que ele é de origem sabina, atribui-se ao segundo rei romano a criação das instituições religiosas do calendário, inclui os ciclos solares e lunares. Então, segundo Tito Livio, esse rei deu a Roma a lei e os bons costumes. Então, no caso, Numa Pompílio, ele será aquele que vai criar uma questão de moral. Né? Então, a moral romana, os costumes, os bons costumes, então será aquele que vai guiar Roma para uma formação, né, de um costume, né, baseado na cultura. E, principalmente, a criação de elementos básicos de qualquer sociedade, o calendário, entre outros elementos, principalmente contando a partir de 2 elementos necessários para a contagem do tempo que o homem já vem usando há milhares de anos, no caso, o Sol e a Lua. Bem, então, o Túlio Hostílio, que ele é de 672 a 641 a.C. Então, o Túlio, né, então, o 4º rei lendário, fica conhecido por vencer a Batalha de Alba Longa
e expandir o território naquela época, que pertencia aos latinos. No caso, então, o Hostílio, ele vai expandir, ele vai ter o primeiro movimento de expansão do território romano, né, que depois vai dominar toda a Península Itálica e depois expandindo por toda a Europa. Então é importante nós pensarmos que ele tem essa importância, principalmente a dominação dos latinos, né? Então ele vai dominar o território que era pertencente aos latinos. Então, o Anco Márcio, então, o quinto rei romano, neto de Nuna Pupílio, né, foi escolhido como rei de forma popular. Então, no caso aí, o rei ele não era um rei hereditário, ele surgia no meio dos senadores, né? Então, aqueles senhores, os mais sábios, que se tornariam monarcas romanos. Então, ele combateu os latinos e deu a ele o direito de habitar a cidade de Roma. Então, ele vai anexar a cultura latina. Então, ele vai trazer os latinos para dentro do Império Romano. Então, as lendas atribuem a Anco a construção da primeira ponte sobre o rio Tigris, né? Então, Pons Sabilicius, né? E a expansão das costas romanas para a criação do porto de Ostia, próxima à foz do rio Tibre. Então, foi lembrado posteriormente como um rei filantrópico e popular. Então, ele foi o primeiro rei que vai iniciar atividades, né, de dar elementos, né, para poder satisfazer o povo. E ele vai ser o primeiro que vai elaborar construções públicas. A questão da primeira ponte sobre o rio Tibre e o porto. Então, ele vai transformar o rio Tibre em uma saída para o mar Mediterrâneo. Então, o Tarquínio Prisco, que ele é de 616 a 579 a.C. Então, o primeiro rei etrusco, segundo as tradições, ele teria sido tutor do filho de Anco Márcio. Então, o povo teria escolhido ele para ser o novo rei, logo após a morte do seu antecessor. Né? Então, dessa forma, trouxe traços culturais, né, etruscas para a cidade romana, como a sua divindade e os hábitos de interpretar os presságios, que foi bem aceito entre os romanos e foi incorporado ao seu cotidiano. Né? Então, no caso, Tarquínio Prisco, ele vai dar o elemento da cultura, né, da religião baseada em preceitos, né, das previsões, a questão da cultura pagã que depois vai ser combatida pelos cristãos, mas que no primeiro momento é o caráter, né, a base, né, da cultura romana. Então, ele realizou diversos trabalhos urbanísticos, iniciou a construção da Cloaca Máxima, né, e fez outras obras de saneamento. Iniciou-se a obra do Capitólio, o maior templo romano dedicado a Júpiter. Então, ampliou a cavalaria e o Senado, criou estabelecimentos públicos destinados aos jogos e o divertimento. Então, além de ser um dos primeiros reis que vão elaborar, que vão ampliar a questão da mistura da religião etrusca com a religião romana, né, com a religião ali dos povos latinos e sabinos, então ele vai ainda ampliar, né, as obras públicas. Então, Roma vai ganhar o primeiro sistema de esgoto, de saneamento básico, e ele vai construir um primeiro templo ao deus Júpiter, que para os gregos seria Zeus. Então, ele foi assassinado pelo seu descendente, Anco Márcio. Né? Então, uma prova, né, que esses reis eles tinham uma vida extremamente conturbada. Né? Ele foi o primeiro a ser assassinado pelo seu próprio descendente. Então, o Sérvio Túlio, que foi de 578 a 535 a.C., então se intitulava o Mastarna, né, tem origem de várias vertentes. A primeira versão surge que era um escravo que foi educado no palácio de Tarquínio Prisco, outra coloca como um príncipe, e uma terceira diz que foi escolhido por ter ligação com os deuses. Então, todos os reis romanos, eles têm um caráter voltado à religiosidade. Então, ele tem essa visão do quê? Que ele era, né, parte dessa religião. Alguns dizem que ele era parte da aristocracia, ele foi criado, né, nesse sentido, e outro coloca que ele era um escravo que teve uma participação na educação ali de Tarquínio Prisco. Bem, então, não se sabe exatamente qual foi a sua origem, mas tem essas três possibilidades. Então, foi este rei que reorganizou a cidade de Roma, construindo muralhas em torno e dividiu os cidadãos em classes sociais relacionadas ao seu poder aquisitivo.
Então, foi o primeiro rei que se, né, preocupou em contabilizar a população, criando o hábito né, de gestão de censo. Foi assassinado pelo seu genro, que se tornaria o primeiro rei de Roma. Então, Tarquínio Soberbo. Né? Então, ele tem essa origem, né? Essa origem desconhecida. Então, ele tem também uma participação dentro da construção de obras públicas em Roma. Então, ele construiu muralha que dividiu a cidade para impedir que a cidade fosse invadida, né? Como tinha sido antes. Né? Lembrando que existia os cercos, né? Então, a cidade ela foi, né, invadida pelos etruscos. Então, para impedir isso, ele vai construir uma muralha ao redor. Bem, então, ele também estava preocupado com a questão da população, né, saber exatamente quantas pessoas viviam em Roma para poder controlar melhor os recursos e as pessoas. Né? Então, sempre bom lembrar dessa questão de que, controlando a população, você sabe exatamente a quem você vai administrar e quais os recursos que você pode né, dispor desse, né, para essa população. Então, foi assassinado pelo seu genro, né, que se tornou o último rei de Roma, que foi o Tarquínio Soberbo. Né, então, o Tarquínio Soberbo, ele usurpou, né, ele tirou o Sérvio Túlio do poder. Bem, então, o Tarquínio Soberbo, então, filho de Tarquínio Prisco, né, então ele tem origem de um rei romano também, e teve seu reinado marcado pela não aceitação popular e nem pelo Senado. Então, o problema do Tarquínio é que ele vai entrar em atrito, né, com as duas camadas que manteria ele no poder, no caso, a aceitação popular, né, sendo um filantrópico, e também pelo Senado. Então, ele dependia da vontade desses dois grupos para permanecer no poder. Então, foi considerado um tirano, né, por todos os historiadores antigos, principalmente pelo fato de ter conseguido se tornar o seu trono à força após ter matado seu sogro, Sérvio Túlio. Então, na questão de tirania, existiam umas versões um pouco, né, diferente do que é ser um tirano. Em Roma, ser um tirano era um momento onde, em um momento de caos, um tirano surgia com todos os poderes para colocar a casa em ordem e depois sair de cena. Mas, usando uma questão voltada para a nossa realidade atual, então, um tirano é uma pessoa que não mede as consequências para chegar ao seu objetivo. Então, além de ser considerado também um rei cruel, Tarquínio foi um rei que chamou a atenção por ser bem-sucedido em seu governo. Então, mesmo com todas as organizações que levavam ele contra, ele vai ter bastante sucesso dentro do seu governo. Então, a cidade de Roma, sob o seu governo, tomou o poder em toda a Península Itálica, né, a Itália Central, e se desenvolvendo, né, cresceu vertiginosamente graças a essa prosperidade. Então, o grande feito do seu reinado foi a finalização do Templo de Júpiter e da Cloaca Máxima, então obra iniciada pelo seu pai. Assim que finaliza o Capitólio em 510, sofreu o golpe do Senado romano e foi deposto do seu cargo, finalizando assim a monarquia romana. Né? Então ele vai organizar, né? Ele vai conseguir esses feitos, mas ele vai ser deposto, né, do seu cargo pelos senadores. Então, muitos historiadores apontam que as medidas tomadas pelo Senado tiveram relação ao fato do filho do rei, né, então o sexto Tarquínio, ter violado Lucrécia, esposa do patrício influente do Senado romano, Lúcio Tarquínio Colatino. Então, esse patrício, junto com Lúcio Júnior Brutus, foram considerados os fundadores da República Romana, ao destronarem e exilarem Tarquínio o Soberbo e sua família. Então, no caso do Tarquínio, o que vai fazer eles tirar do poder foi uma acusação de ter tomado, no caso aí, né, violentado a esposa de um patrício, né, de um grande proprietário de terra extremamente poderoso em Roma. Então, isso vai fazer com que ele, né, seja tirado do poder. Então, a crise da monarquia. Então, a monarquia vai entrar em crise, né, pelo Tarquínio Soberbo. Então, até o advento dos reis etruscos, Roma era governada por soberanos que dependiam do Conselho dos Anciões. Então, órgão composto exclusivamente por patrícios, e suas decisões eram aprovadas em assembleias, tribunas curiatas. Né? Então, para patrícios e plebeus, e os reis etruscos marginalizaram
o conselho, então governando, né, de forma despóticas. Então, no caso, né, esse tribunal, esse grupo que vai ser o Senado, ele vai voltar a tomar o poder a partir do quê? De buscar, né, voltar ao seu tempo de áurea. Então, o crescimento econômico, social dos patrícios levou ao desejo de ancar o poder político. Além disso, havia uma grande satisfação tanto dos patrícios quanto dos plebeus em relação ao governo despótico, né, do rei Tarquínio Soberbo, de origem etrusca. Então, dessa forma, os patrícios e plebeus se uniram numa grande revolta em 509 a.C., destronando o Tarquínio. Então, a monarquia foi extinta e, no seu lugar, foi criada uma forma de governo conhecida como república, do latim, né, que vem de res, né, que é coisa, e de pública, né, que vem de todos. Então, república, coisa de todos, governo para todos. Mas a gente vai ver que não é bem assim, porque para ser cidadão em Roma não bastaria ter nascido em Roma, tem vários elementos além disso. Então, aqui nós temos, né, uma representação de como foi, né, no caso, o atentado do Tarquínio à Lucrécia, né, então, quando, né, houve a crise que levou ao fim da monarquia. Lógico, essa obra foi pintada na Idade Média, então nós temos uma interpretação sobre esse fato depois de muitos séculos depois que ele tenha ocorrido. Então, para a gente concluir aqui, então a monarquia romana teve início com o Rômulo, né, então sendo 7 monarcas, né, que construíram as bases para a sociedade em formação. Então, as camadas sociais eram estamentais, então, organizadas pelo patriarcalismo, né, então, o fato que davam plenos poderes aos paters, né, então, a questão de que os reis, né, os pais, os homens mais velhos eram que mandavam em Roma. Então, a queda da monarquia ocorreu devido ao descontentamento das famílias patrícias que não concordavam com o modelo centralizado no imperador. Então, a queda do último monarca simbolizou o fortalecimento do Senado e assim dando origem à República Romana. Então, nós vamos, né, iniciar o próximo tema sobre o Senado, né, a questão da República, quem governava, como governava, mas é sempre bom nós, né, levarmos em consideração, assim, Roma, ela entra para o imaginário como a base, né, da sociedade ocidental. Né? Então, a sociedade ocidental que nós temos hoje, né, então nós somos herdeiros, né, dos povos que viveram naquela região, tanto é que nós somos latino-americanos. Então, a partir desse momento, né, nós vamos, né, ver como é que a República Romana ela vai lidar com algumas situações. Principalmente expandir o seu território cada vez mais e lidar com o desejo, né, de poder dado a esses grandes políticos, no caso do Senado. Bem, então, acredito que tenha sido isso, nós iniciarmos falando de monarquia romana. Lógico que tem muito mais coisa para ser falado, falar isso em alguns minutos é muito difícil, né? O poder de sintetizar tudo isso é muito interessante, é um período da história que marca a humanidade, mas, né, um conselho que eu lhe dou, estudem, né, busquem ler outras fontes primárias do período, que é interessante se vocês tiverem curiosidade, tem vários livros, vários sites, vários artigos falando sobre esse período. Bem, então agradeço a todos, espero vocês na semana que vem, e a gente vai iniciar, dando continuidade aos nossos estudos. Então, gente, muito obrigado e até a próxima.